O mundo está cheio de descobertas inexplicáveis e realmente impactantes. Algumas dessas descobertas deixaram os cientistas perplexos e despertaram o interesse de teóricos da conspiração, enquanto outras obrigaram os moradores a deixar suas casas por causa do que encontraram. Hoje, juntamos as descobertas que causaram um impacto nas pessoas. Está curioso para saber o que são? Segura aí que já vamos começar. Erdstall. Os anões são seres fictícios, nem é preciso dizer, e são frequentemente encontrados em lendas antigas e mundos de fantasia populares. Mas se alguém os encontrasse no mundo real, todos ficariam surpreendidos. No entanto, tem sido descoberto estruturas na Europa Central que seriam perfeitos para essa espécie de baixa estatura. Em países como a Alemanha e a Áustria, foram encontrados mais de 2.000 túneis com altura entre 1 metro e 1,40 centímetros. Esse é um tamanho pequeno para os humanos. Ainda mais devido à sua largura, que mede menos de 60 centímetros. Porém, se trata de um tamanho perfeito para os anões lendários. O túnel, conhecido como Erdstall, não tem uma origem conhecida e mesmo em documentos antigos é mencionado pouquíssimas vezes. Sua datação também é difícil, mas estimativas sugerem que o túnel foi escavado há cerca de 1000 anos. A datação foi baseada no carvão vegetal dos restos de várias fogueiras encontradas dentro do túnel, bem como em cacos de cerâmica. Entretanto, não há muitos artefatos dentro do túnel. Em compensação, o Erdstall possui uma estrutura única. Por exemplo, pode haver apenas um longo corredor com uma ramificação ou caverna no meio, ou um corredor estruturado em vários andares, em que cada andar é conectado por uma passagem vertical. É pouco provável que esse túnel tenha sido um esconderijo, porque esse não é um lugar grande o suficiente para que todos possam entrar. Além disso, para se locomover dentro do túnel é preciso engatinhar em vez de andar. Ou seja, ele não é nem um pouco prático. É por isso que, apesar de ser um lugar tão intrigante, esse local não é adequado para o turismo. Seria muito difícil para conseguir se movimentar dentro do túnel. Bem, se for uma criança, talvez consiga se mover com um pouco mais de facilidade. A propósito, esse túnel é conhecido na Baviera como Zwergloch, que significa algo como buraco de Zwerg. Esse Zwerg é um anão ferreiro lendário da região. Qual o significado disso será? O que vocês acham? Cabeça de reserva. Às vezes, quando você está muito cansado, pode querer substituir suas cabeças por uma mais fresca e descansada. Mas, infelizmente, esse conceito de cabeça de reserva é um conceito impossível de ser realizado na vida real. No entanto, isso é claro, com exceção de certos costumes dos antigos egípcios. A ideia era colocar uma cabeça de reserva no túmulo de um nobre famoso. Esses artefatos foram encontrados em tumbas que datam de um curto período entre 2051 e 2496 a.C., mas não em todas, e sim em algumas delas apenas. As cabeças são feitas de calcário, às vezes caricaturas, mas são representações altamente detalhadas de figuras específicas. Talvez a cabeça fosse da pessoa enterrada naquela tumba. Se trata de um artefato estranho, cujo uso não é conhecido com certeza. Uma hipótese é que essa cabeça de reserva era literalmente usada como uma reserva e poderia ter sido útil se a cabeça do falecido tivesse sido danificada. Entretanto, essa teoria não explica o porquê de quase todas as cabeças de calcário terem arranhões deliberados, provavelmente feitos pela própria mão do escultor. É como se alguém tivesse se dado ao trabalho de fazer a cabeça e depois a tivesse matado. Que costume horrível, hein? O Livro dos Selvagens. A seguir, gostaríamos de apresentar o Livro dos Selvagens, que intrigou um clérigo francês. Esse é um documento antigo encontrado na América do Norte e trazido para a França junto com outros artefatos. Esse antigo documento contém 114 páginas de desenhos estranhos e símbolos de autoria desconhecida, mas ninguém tinha conseguido decifrá-los até então.
Então, um dia, um missionário mexicano viu o artefato na biblioteca de Arsenal, na França, e depois de copiá-lo, prometeu publicar esse importante documento histórico. Os franceses não ficaram satisfeitos com isso e decidiram publicar esse documento antigo primeiro para proteger seus direitos de preferência sobre a descoberta e para decifrar seu conteúdo. Essa tarefa foi realizada pelo sacerdote Domaine, que era muito instruído e versado na cultura indígena norte-americana. O que o padre de Domaine viu nesses símbolos e imagens estranhos foram índios com símbolos fálicos, de fertilidade, xamãs com chicotes e figuras estranhas que simbolizavam a punição divina. Ele também viu ossos mágicos, pedras mágicas e um grande feiticeiro com 2 cabeças. Além disso, ele viu muitas outras figuras, incluindo um prisioneiro amarrado a um poste e um feiticeiro morto, privado de seus poderes enfeitiçantes após um ritual de bruxaria. Imagine o horror que o sacerdote deve ter experimentado ao decifrar essas histórias aterrorizantes. O livro se tornou muito popular após seu lançamento, tanto que até mesmo na vizinha Alemanha apareceram decifradores dos símbolos misteriosos. Foi o bibliógrafo de Dresden, Petzold, que publicou seu próprio livro em resposta, no qual explicou que os símbolos misteriosos eram letras alemãs escritas em letra negra. E ele decifrou todos os símbolos. Agora, vamos citar as próprias palavras de Petzold. A pessoa que empunha o chicote não é um xamã indígena, mas um professor que castiga um aluno. Além disso, as figuras de formato estranho não são raios ou símbolos de punição divina, mas sim salsichas comuns. E o 6º homem não é um líder tribal sábio e corajoso, mas um produto da imaginação fértil de uma criança. As 3 cabeças de xamã também não estão segurando instrumentos rituais perto de suas bocas. Em vez disso, são 3 crianças que estão comendo um pão em forma de roda. Quanto à adoração fálica, se o sacerdote quiser ver essas imagens infantis e sem vergonha, podem ser encontradas em Paris em grande número. Porque meninos travessos estão desfigurando as paredes de certas estações de tratamento de esgoto com pichações como essa. Em outras palavras, o livro dos selvagens era o caderno de uma criança alemã, um diário escrito por ela. Não sabemos se isso foi por causa do tédio ou um produto de uma imaginação fértil. Não precisamos nem falar que esse sacerdote se tornou um alvo de piadas em toda a Europa. Vampiros de Polônia. Em 2022, uma equipe de pesquisadores poloneses da Universidade Nicolaus Copernicus relatou uma descoberta estranha e assustadora. A equipe estava escavando perto da cidade de Piem quando descobriu o túmulo de uma mulher jovem. Esta mulher foi enterrada no século XVII e estima-se que tinha entre 17 e 21 anos de idade na época. Uma foice foi colocada sobre a garganta dessa mulher, que estava cravada no chão. Imagine como os arqueólogos devem ter ficado horrorizados quando viram isso. Embora fossem um costume horrível, isso era algo comum naquela época. Isso se deve ao fato de que os delitos dos vampiros eram relatados de tempos em tempos na Polônia durante esse período, e todas as contramedidas imagináveis foram criadas para proteger contra os vampiros. Os pesquisadores acreditam que, embora a mulher encontrada não fosse uma vampira de fato, ela pode ter tido habilidades especiais que surpreenderam seus parentes e vizinhos. Portanto, sua cabeça foi amarrada com uma foice para evitar que ela saísse do caixão após a morte e se transformasse em um vampiro. Não havia ferimentos no pescoço dessa mulher, mas se ela tivesse tentado se levantar, a foice afiada teria feito seu trabalho. Para garantir que a mulher fosse mantida sob controle, seu polegar do pé esquerdo foi amarrado com uma trava triangular e, como terceira medida de defesa, uma moeda de cobre foi colocada em sua boca. Outro mistério que chamou a atenção dos arqueólogos foi o fato de que, diferentemente do habitual, o braço esquerdo da mulher não se estendia em linha reta ao longo do corpo, mas estava aberto para a esquerda. Será que ela tentou se levantar e voltar ao mundo dos vivos? O impacto de Frankfurt. Em setembro de 2017, os moradores de Frankfurt, na Alemanha, ficaram realmente chocados. Especialmente os 65 mil residentes que tiveram que ser evacuados.
Essas pessoas tiveram que fugir de seus apartamentos, de 2 hospitais, de uma casa de repouso, de uma casa de ópera local e até mesmo do Banco Central Alemão, onde o valor de 70 bilhões de dólares em ouro está armazenado no porão. Essa foi a maior evacuação da cidade desde a Segunda Guerra Mundial. Mas qual foi o motivo disso? Na verdade, os trabalhadores encontraram uma bomba HC-4000 de 1,4 toneladas em um canteiro de obras próximo à Universidade Goethe. Essas bombas também são conhecidas como bombas blockbuster, ou biscoitos. Os engenheiros militares foram encarregados para cuidarem das bombas, mas se tivesse algum problema, haveria explosões ensurdecedoras. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, os biscoitos eram considerados uma carga perigosa e explodiram mesmo quando lançados em condições seguras de não combate. Além disso, as aeronaves que lançavam essas bombas tinham que manter uma altitude de pelo menos 1.080 metros, caso contrário, poderiam ser danificadas pela explosão. Os engenheiros militares tiveram que lidar com bombas enferrujadas, mas perigosas, que estavam no solo há décadas. Imagine como eles devem ter ficado chocados e aterrorizados. Se tratava realmente de um perigoso presente da história. Felizmente, eles conseguiram lidar com os biscoitos. Vocês não acham que esses engenheiros militares corajosos deveriam ser recompensados além de seus salários? Antes de elogiar os engenheiros militares nos comentários, se você gostou do vídeo, primeiramente deixe uma curtida. E compartilhe este vídeo nas redes sociais com seus amigos. Vamos nos ver em breve. Até mais!